Agora com você, Diego Maia. Opa, aqui é o Diego Maia. Imagine a trajetória de qualquer pessoa de sucesso que você admira. Estou falando daquelas pessoas que conseguiram sair de uma posição, transformar a vida e se transformar em outra coisa totalmente diferente. Pessoas de sucesso mesmo. Pode ser um empreendedor, mas também pode ser um atleta, um artista. Pode avaliar qualquer um deles. O padrão, minha gente, é sempre o mesmo. Fracassos e adversidades antecedem as conquistas. É como se o jogo da vida estivesse testando quem realmente está disposto a chegar até o fim. No meu caso, as vendas me ensinaram isso da forma mais prática possível. A gente, naturalmente, dá mais chutes para fora do que para dentro do gol. Perder clientes, enfrentar rejeições e, às vezes, ver negócios desmoronarem parece que são golpes duros. Não atingir uma meta de um mês, não atingir a meta de um ano, então, é algo acachapante. No começo, cada não que eu recebi na minha vida parecia um tipo de ataque pessoal que estavam fazendo contra mim. Até que um dia eu percebi que o não é sobre mim, é sobre o momento, as circunstâncias, ou até mesmo sobre o cliente. Quando eu entendi, eu comecei a enxergar as derrotas como degraus e não como barreiras. Conheço um monte de gente, vejo um monte de profissional bom por aí, que a cada bordoada que recebe da vida, constrói com essas bordoadas uma muralha gigantesca que acaba obstruindo o caminho para o sucesso. Bote na cabeça, as dificuldades que enfrentamos não são degraus, são barreiras. Derrotas são, na verdade, professores disfarçados. Diego Maia está no ar, seu podcast vai começar. Diego Maia está no ar, o seu podcast vai começar. Você certamente já ouviu algum influencer do TikTok ou do Instagram falar que ou a gente ganha ou a gente aprende. Eu mesmo falo isso há muito tempo e não é uma frase que eu inventei, eu aprendi com alguém. Toda derrota é mais ou menos isso. Toda derrota carrega uma lição valiosa. Cada não que a gente recebe traz consigo ensinamentos preciosíssimos, mas apenas se você estiver disposto a aprender. Porque se você acha que já sabe de tudo, no fim das contas você não sabe de nada. Pense bem em um jogador de futebol ou de qualquer outro esporte que perde uma partida. Se ele consegue analisar o que deu errado, se ele consegue, consequentemente, ajustar suas estratégias e treinar com base nos seus erros, ele estará mais preparado para o próximo desafio. No entanto, se ele se afunda no desânimo, se ele fica culpando sempre os outros, os colegas, o técnico, o juiz, ele perde a chance de crescer, de evoluir. A escolha é sempre nossa. A gente pode escolher isso. Ou usamos a derrota como impulso para nos levar para frente, ou mesmo para o alto, ou usamos a derrota como a maioria, para nos paralisar, para a gente ficar triste, deprimido, cansado, achando que não vai acontecer, que não vai dar certo. Eu te dou um exemplo pessoal nisso. Quando eu perdi o meu primeiro cliente importante, daqueles que pagam boa parte do meu orçamento, eu fiquei devastado. Mas depois eu consegui, com mais cautela, revisar os acontecidos, entender a situação e percebi que não tinha me preparado adequadamente para aquele momento, para aquele fornecimento, para aquele serviço que eu me propus a fornecer. Isso me ensinou a sempre conhecer o meu cliente profundamente antes de começar a fornecer o serviço. Me ensinou a estudar as falhas que eu tenho, porque uma coisa é certa, nós somos seres errantes.
Nós erramos na maior parte das vezes. A derrota que eu sofri, todas elas, foram dolorosas, muitas me sangravam, mas todas elas me transformaram em um vendedor melhor e, no fim das contas, em uma pessoa melhor. A aceitação, meu amigo, minha amiga, é o primeiro passo para a resiliência. Aceitar que nem sempre você vai ganhar não significa desistir ou se conformar. Significa reconhecer que a derrota é temporária, mas, acima de tudo, que a derrota faz parte do jogo. Vamos perder em algum momento. Essa aceitação é o que separa as pessoas resilientes daquelas pessoas que desistem fácil das coisas. Resiliência não é uma habilidade com que você nasce, não vem dentro da gente, mas sim a resiliência é uma espécie de mentalidade que a gente desenvolve. Não está, na minha opinião, não está no nosso DNA, nos nossos genes. A resiliência começa com a disposição de olhar para as dificuldades, para as cagadas que a gente fez e dizer: eu sou melhor que isso, eu vou superar isso e eu vou aprender com as trabalhoadas que eu cometi nessa vida. Para criar essa mentalidade da resiliência, eu te convoco a praticar o seguinte: em primeiro lugar, adotar uma visão de longo prazo. Perguntar sempre: isso aqui ainda será um problema daqui a um ano? Sempre pense no futuro, quando você estiver diante da sua derrota. Depois, desassocie-se dessa derrota, porque você não é o fracasso. Você é a pessoa que pode aprender com o seu fracasso. Aprenda a separar essas questões. E terceiro, e a que eu mais gosto, comemore o esforço. Às vezes, só o fato da gente ter tentado já é uma vitória, porque a gente poderia sequer ter tentado. Tem um monte de gente que sequer tenta começar. Eu te proponho um exercício prático. Reenquadre as suas derrotas. É um exercício simples, poderoso, que eu faço toda vez que eu jogo uma bola para fora, toda vez que eu perco um gol. Eu costumo anotar no meu bloco de notas do meu telefone uma coisa assim, essa derrota ou esse fracasso, ele me incomodou? E como que ele me incomodou? Depois eu escrevo o que eu aprendi com essa derrota, com esse fracasso. E depois eu sempre tento relacionar 3 coisas que eu posso fazer de forma diferente da próxima vez. Depois que eu faço isso com muita dedicação, eu percebo que a derrota perdeu boa parte do peso emocional que ela me trazia. Ela se transformou em uma oportunidade de estudo, de melhoria, de upgrade, de crescimento. Eu repito isso sempre que algo errado acontece, e quando eu faço isso, eu logo começo a enxergar as minhas dificuldades de forma diferente. Eu sou Diego Maia e eu preciso te dizer que a vida não é sobre ganhar ou perder, é sobre aprender, sobre crescer e, acima de tudo, sobre continuar jogando quando o ambiente não estiver favorável. Cada dia dessa vida aqui nesse planeta, nessa atmosfera que nós estamos, cada dia traz consigo uma nova rodada. Enquanto você estiver disposto a participar dessas rodadas, você ainda tem chances de vencer. Não esquece, ninguém chega ao topo sem cair algumas vezes. Na maioria dos casos, as pessoas caem muito mais vezes do que crescem. Então, o que separa os vencedores das demais pessoas não é a sorte grande que ele tirou na vida, não é a ausência de derrotas, mas a capacidade que essa pessoa tem de se levantar e continuar jogando. Onde tem vida, tem venda. Onde tem venda, tem vida. Não esquece. Você ouviu Diego Maia? Você ouviu Diego Maia? Para ler meus livros, fazer meus cursos ou assistir os meus vídeos,
Ou quem sabe levar minha palestra para a sua empresa? É só acessar diegomaia.com.br.